Olá, gente, boa noite. Como vocês estão hoje? Faço a mesma pergunta todo dia, né. Estão aproveitando bem a semana universitária? Tem muita coisa muito massa, né. Eu estava vendo hoje algumas palestras que a gente teve durante a semana. Cara, muito conteúdo muito rico. Vamos esperar aí uns minutinhos para o pessoal chegar. E hoje a gente vai falar sobre arte no século XX. Tem gente nova aqui hoje ou não? Todo mundo está acompanhando desde o início da semana? Caso tenha alguém novo, gostaria só de pedir a gentileza de se apresentar e falar de qual departamento você vem, aqui nos comentários. Bom, a princípio não. Vou começando aqui lentamente, né, puxando questões que foram aparecendo de ontem para hoje, sugestões também, então vamos lá, vamos começando. A primeira coisa foi que ontem eu mencionei por alto, né, um dos painéis que ia ter aqui durante a semana universitária, e eu não sabia o nome, não sabia mais informações, e eu assisti ele hoje inteiro. Chama Pitágoras, o filósofo, matemático e o músico, pelo professor doutor Mário Lima Brasil e a professora doutora Luciana Ávila. Ele é músico e ela é do departamento de matemática, e eu não sei se vocês chegaram a ver, mas realmente, assim, eu fiz uma pincelada geral, né, na questão do Pitágoras, e aí eles se aprofundam, assim, muito, é muito boa, realmente, assim, a palestra, recomendo quem não assistiu ainda assistir, porque eles falam tanto da questão mais filosófica, da relação dele com música. O professor Mário, ele explica, né, como é que ele fez estudo dos instrumentos, vibração de cordas, etc., como é que o Pitágoras se interessava por essas coisas, né, além da matemática, e a professora explica as descobertas, né, do Pitágoras na matemática, justamente, e como isso influenciou o pensamento, enfim, de outros filósofos que vieram depois dele e de outras descobertas que a gente utiliza até hoje, né. Recomendo demais, quem não assistiu, coloca aí na lista, gente, é muito bacana. E aí também, eu pensei assim, que já que eu recebi algumas mensagens, sentindo um pouco de dificuldade em conseguir conectar todas as coisas que a gente falou durante a semana, eu pensei que talvez fosse interessante a gente fazer só um recapitulativo breve aqui desses primeiros dias, para a gente conseguir conectar essas coisas, né, que foram vistas. Então, assim, a gente começou ali falando dos diferentes conceitos, né, do mundo disciplinar, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, e falamos da dificuldade que é definir isso, né, como tem vários pesquisadores falando coisas diferentes desses conceitos, como, embora tenha um centro de pesquisa internacional sobre isso, ele não é o único que está pesquisando sobre isso. Teve até o Igor que trouxe a informação sobre outros institutos, né, nos Estados Unidos, que também pesquisam transdisciplinaridade, e eles não têm a mesma abordagem do CIRE a respeito. Então, assim, é um tema denso, né, é um tema que tem muitas vertentes, e que faz sentido, né, porque a transdisciplinaridade em si, ela funciona dessa forma, né, ela tem vários elementos, e vários elementos que vão se conectando, e vão se enriquecendo mutuamente, né.
Então, a gente falou disso no primeiro dia, né, dessa dificuldade, mas que a minha pesquisa é voltada para o CIRE, né, que é o Centro de Pesquisa Internacional que tem na França, e como eles veem a transdisciplinaridade, né. Vou até voltar no finalzinho hoje da aula sobre o conceito do Nicolescu, para a gente, né, fechar isso mais, mas lembrando, basicamente, a ideia do pensamento complexo do Edgar Morin e do pensamento transdisciplinar, do sistema transdisciplinar que o Nicolescu propõe, é de que vários elementos juntos e as interações entre eles, eles formam um todo, eles formam um sistema complexo. E essas partes são necessárias para esse sistema, e esse sistema também, ele se vê nessas partes, né? São vários elementos que interagem entre si. E aí eu falei também desses conceitos, né, o que a gente vê dentro de um sistema complexo, dentro de um sistema transdisciplinar, falei isso na terça-feira, e a história do pensamento mutilado, né, como a gente foi vendo durante o passar dos séculos, essas ideias de que eram mais binárias, ou que a gente precisava dividir para conseguir compreender as coisas, e como isso foi sendo dividido na sociedade ao longo do tempo, e como isso se reflete hoje, né, na sociedade contemporânea, né, todas essas divisões de disciplinas, de profissões no mercado de trabalho, a forma como a gente estuda, tudo vai se ramificando, né, e vai sendo meio que um espelho da nossa sociedade, né, em rede, na nossa sociedade, que realmente se ramifica, né, e que tudo se divide, e que vai, né, virando criando essas raízes para todos os lados, digamos assim. E aí ontem, o que eu tentei mostrar para vocês, né, talvez algumas pessoas não tenham achado tão claro assim, e por isso que eu estou fazendo esse resuminho, mostrar que apesar da gente ter passado por uma história de mutilação do pensamento, há muito tempo a gente vê pessoas que ainda assim, apesar dos movimentos que aconteciam na época, elas tinham esse pensamento complexo, né, essa ideia de enxergar o todo, enxergar o universo, enxergar as conexões entre as coisas, né, entre a vida, as ciências, as artes, tudo está conectado, né, tudo está conectado, inclusive é uma frase do designer americano Charles Ames, né, ele fala isso, né, absolutamente tudo está conectado, se você parar para tentar encontrar conexões entre as coisas, você sempre vai conseguir achar, né, e aí a ideia era justamente ontem trazer isso, né, mostrar para vocês como a gente teve isso em Pitágoras, né, que enxergava o universo como um todo conectado. Depois a gente vê isso no homem renascentista, né, que tem interesse por múltiplas coisas e consegue pegar da natureza coisas para trazer para estudos de engenharia, ou para realmente fazer desenhos matemáticos e coisas mais complexas, e traz isso para o meio artístico, e se interessa pela química, e se interessa pelo movimento dos animais, e se interessa pela gravidez humana, enfim, vai se ramificando, né, e aí a gente vê isso também no romantismo, né, o homem romântico com essa consciência, né, de que nós somos ligados ao universo, de que fazemos parte da natureza, até a gente chegar no Duchamp, que tem uma visão também, assim, aberta, né, em relação ao sistema artístico, né, e que vai respondendo a uma ideia ali que vai começando, né, século XVIII, XIX, do sistema artístico se estruturando, né, de uma forma como a gente conhece hoje, e ele começa a questionar isso. Para a gente conseguir entender melhor isso que eu estava tentando falar do Duchamp, eu vou voltar um pouquinho para explicar o que estava acontecendo nas artes, na parte teórica, no final do século XIX, aliás, século XVIII, XIX, para começar para o século XX. E aí eu coloco a questão para vocês, antes de começar a falar de história. Bora pensar no sistema da arte como um sistema complexo em si, em que todas as coisas se ligam e todos os detalhes são necessários para esse sistema complexo funcionar e que essas partes interagem entre si? Bora pensar dessa forma antes de começar a aula? Então, bora lá, gente. Quando a gente pensa na arte do século XX, ela é resultado de algumas coisas que estavam acontecendo, né? E aí, essas coisas que estavam acontecendo, enfim, tem alguns pontos aí. O primeiro que a gente pensa é a estruturação do museu moderno. O museu, assim, a gente tinha já na época gabinetes de coleção, a gente já tinha pessoas que colecionavam coisas, como eu falei do Goethe, né, que tinham uma coleção gigantesca de rochas. A gente tinha alguns países que tinham coleções de presentes e tudo mais de outros países, e é algo que a gente vê ao longo da história, né, da humanidade mesmo, né, essas coleções. Mas a ideia do museu moderno como a gente conhece hoje, que é, por exemplo, o Louvre,
o Metropolitan, esses museus que são o MASP, enfim, esses museus gigantescos, essa ideia estruturada de museu que a gente vai para ver obras de arte, ela começa ali no século XVIII para o século XIX, né? E aí, esse museu moderno, ele funciona mais ou menos como um grande amontoado de obras, né? O pessoal vai para lá para ver justamente a obra dos pintores românticos e clássicos e tudo, né? O que estava sendo feito na época. E aí a configuração dele é mais ou menos assim, né? Como a gente conhece hoje. O Louvre, por exemplo, é assim: você entra, existe um quadro gigantesco, vários quadros empilhados um do lado do outro. Esses quadros têm molduras gigantes também, essas molduras douradas, coloridas, enfim, que faziam parte de mostrar, né, enfim, como essa pintura era suntuosa, como era uma coisa imponente, e isso faz parte da ideia do museu moderno, né? Enfim, você entra no universo, tem quadro até o teto. Para quem já teve a oportunidade de ir num museu desse estilo, a gente às vezes não consegue nem enxergar o que está perto do teto, né? Enfim, que obra linda, não sei, quem pintou não consigo ver, né? Eu que tenho 1,58 m de altura não consigo ver menos ainda. E é super comum, né, esse tipo de configuração em museus que tem essa arte mais clássica, digamos assim, né? E aí o que a gente também vê acontecer mais ou menos na mesma época, né? Gente, tô vendo meu cabelo aqui no vídeo, tá uma coisa maravilhosa. Ajeitando aqui, a gente tem acontecendo mais ou menos ali na mesma época, uma estruturação, né, como a gente já tinha falado, da separação das disciplinas para estudar as coisas, né, as exatas vão se separando entre si, e aí vai se separando das humanas, vai tudo se ramificando, e a gente vê isso também na forma como as artes vão ser estudadas, né, a gente tem ali no século XVIII o Winkelmann, que começa a estudar os diferentes estilos dentro da história da arte, né, a arte grega, grego-romana e tudo, e ele vai criando realmente uma estruturação de como isso foi se desenvolvendo no decorrer do tempo, né, e aí depois dele a gente tem outros historiadores que vão ali se basear para desenvolver um tratado, digamos assim, de história da arte mais robusto, né, tem o Kugler, e aí o Kugler tem como aluno o Burckhardt, não sei exatamente pronunciar, e o Burckhardt, ele tem um estudo da história da arte num contexto mais social, e aí ele tem como aluno o Wolfing, que tem um estudo da história da arte mais formalista, né, ele vai analisar como ponto, linha, cor, isso vai funcionar dentro da história da arte, e aí tem como aluno Panofsky, que vai estudar iconografia, iconologia, e aí a gente vai vendo todos, né, os grandes nomes da história da arte a partir daí, né, o Gombrich, que a gente estuda na UNB até hoje, o Argan, vem estudando também os filósofos da arte, né, Danto, Didier Berman, enfim, isso começando ali no século XVIII até os dias de hoje, né, a gente vai vendo que esses estudos vão se ramificando, vão ficando cada vez mais especializados e vão abordando essa arte de diferentes formas, né, assim como a gente vê acontecendo nas ciências, assim como a gente vê esses estudos acontecendo, respondendo às necessidades de uma sociedade complexa, né? A gente vai tentando entender como dá, o que está acontecendo, por quê, como e etc. E aí, nesse mesmo momento também, quando esses historiadores começam a pensar na obra de arte, eu já tinha falado ontem também que o Delacroix, ele tem algumas anotações, né, nos diários dele tudo, sobre a arte, o que ela não exatamente a função, mas enfim, como a arte enfim, acaba sendo função mesmo, mas por que de fazer arte, como fazer uma arte ideal, a arte no espaço, e ele vai pensando isso, e tem outras pessoas que pensam isso também. O Courbet, por exemplo, pensando em quadros gigantes, tentando testar como é que isso funciona em relação ao espaço, e esse espaço começa a ser pensado, começa a ser uma questão, né, dentro da história da arte a partir dali do século XIX, né, esse espaço justamente de um museu que é lotado de quadros do chão até o teto e a pessoa não consegue ver o que está ali perto do teto porque ela tem menos de 1,60 m de altura, né, enfim, essas questões vão sendo abordadas a partir do século XIX. E aí, esse espaço museal, a partir do século XIX, então, ele começa, a partir do século XVIII para XIX, perdão, ele começa a ser higienizado, digamos assim. Começam a surgir teorias de que, justamente, se você, em vez de colocar uma parede vermelha, você colocar uma parede branca, você vai auxiliar ali na experiência do público. Se você colocar um espaço X entre as obras, você vai melhorar ali
justamente o contato do espectador com a obra. E eles vão desenvolvendo essas ideias, né, essas teorias sobre a expografia, o que interfere, o que não interfere, e isso vai evoluindo no decorrer do tempo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, até virar o que a gente conhece hoje como o cubo branco. Existe um livro, para quem não é das artes, a gente estuda ele durante a faculdade, que chama No Interior do Cubo Branco, que é justamente ele conta, né, como é que é essa história justamente dessa higienização, digamos assim, do espaço artístico, e como isso foi alterando a nossa percepção de arte. E aí, pensemos na arte como um sistema complexo. A nossa percepção da arte muda, e a arte se relaciona com a gente de forma diferente, e a gente se relaciona de forma diferente com a arte, e a arte, enfim, aquela questão da causalidade circular, né, que a gente já tinha mencionado. Então, assim, a partir do momento que esse espaço vai sendo higienizado, a gente começa a ver um espaço que passa a ter meio que uma função quase de igreja, né, como diz o Doherty. Essas galerias, elas não deixam o mundo externo entrar. Então, quando você entra num espaço expositivo, até hoje em dia, muitas galerias são assim, você chega naquele lugar que aqui se vê arte, sabe? Tipo, aquele peso, né, da arte. Aqui você vê arte. Parede branca, sem iluminação externa, tudo muito claro, hermético, enfim, tudo muito pensado naquela experiência na experiência do espectador, né? E aí esse espaço expositivo, ele traz uma ideia justamente de que a arte é uma coisa quase sagrada, né? Essa ideia também vem sendo construída ao longo do tempo, junto com, não só pelo espaço, né, expositivo, mas com outras duas ideias. A ideia da aura da obra de arte, né, que o Walter Benjamin evoca, ali no início do século XIX, se eu não me engano, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a ideia do gênio criador e do Walter Benjamin, mas enfim, são coisas que vão andando juntas, e aí a gente passa, aqui, esse aqui é a ideia do cubo branco, né, esse aqui é uma obra do Dan Flavin, enfim, espaço branco, quadrado, tudo branco, né, enfim, tudo muito calculado. E aqui a gente entra nessa ideia que anda junto com esse cubo branco, né, higienizado, que é a ideia do gênio criador, que começa realmente a se estruturar um pouco antes do romantismo, e aí eu trago para vocês um texto do Lacan sobre esse conceito que é apresentado pelo Kant, e vou ler aqui rapidinho para vocês, mas assim, ele fala que as belas artes são as artes do gênio. Ora, o gênio ou espírito é um talento, um dom natural, uma faculdade produtiva inata do artista. Mas porque se trata de artes do belo definidas, mas porque se trata das artes do belo definidas pelo julgamento estético refletido, essas regras não poderiam vir do entendimento. Assim, o gênio é a disposição inata do espírito pela qual a natureza fornece as regras à arte. Daí o paradoxo do gênio, que deve ser simultaneamente original, porquanto não pode nascer da aprendizagem de certas regras, e exemplar, dando que suas obras podem tornar-se modelos que servirão aos outros. Essa ideia de que realmente o talento vem já com a pessoa, né, que o gênio, ele tem uma inspiração divina quase, né, que é uma pessoa que, enfim, ela sente e cria, que ela não vai aprender o que ela está fazendo, né, e a partir daí, ela é tão incrível que ela vai criar uma obra maravilhosa e vai servir de modelos para outras, né, e aí o Lacoste fala, com o Kant surge uma concepção nova do artista, a qual corresponde a uma revolução histórica, a divisão das antigas artes mecânicas em artes do gênio, ou seja, do criador solitário original, vem essa ideia também, né, então, da pessoa que está sendo ali sozinha, só ela que tem o conceito da obra, e enfim, ela está ali pensando e sentindo aquilo até criar alguma coisa nova, né, e esse gênio, ele buscará sua liberdade nas paisagens da natureza, em artes de aplicação, nas quais reina a técnica, a manufatura e, em breve, a produção industrial. E a partir de agora, o status da artista se torna algo problemático. E aí, junto com esse status de artista, né, que vai sendo construído, a gente tem a ideia da aura, né, na obra de arte. Eu não sei se, para quem não é das artes, se leu ou não, se o Léo puder colocar o link aqui na tela do texto do Benjamin, da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, é um texto-chave, né, para entender as artes do século XX, e a ideia do Benjamin justamente é de falar que
que assim, a arte, justamente quando ela é produzida por um gênio criador, ela tem aquela ideia do aqui e agora, né, ela não pode ser reproduzida, ela tem uma coisa meio que mágica, né, ele traz essa ideia de aura da religião mesmo, né, do cristianismo, como algo que, enfim, causa, né, alguma coisa ali no espectador. Esse conceito é bem mais complexo do que eu estou explicando, mas só para trazer para vocês essa ideia por alto de como, por um lado, o sistema artístico vai se desenvolvendo de uma forma que vai cada vez mais ramificando, dividindo, separando esse gênio criador e essa obra de arte do público, da sociedade e de tudo. Dá para entender mais ou menos onde estou querendo chegar? Isso é um lado de como a arte vai se desenvolvendo. E aí aqui a gente tem um grande exemplo, né, da Mona Lisa, quadrinho, né, não, mas esse tamanho, que está ali no Louvre, com várias proteções de tudo que você puder imaginar, e porque, enfim, né, a aura da obra de arte está ali, né, o gênio do Leonardo da Vinci, né, que está ali representado também nessa obra. O mais engraçado dessa obra é que quando você sai dessa sala e você passa ali à esquerda, não sei se vocês estão vendo ali na foto, tem uma pessoinha passando, saindo da sala tem algumas outras várias obras do Da Vinci, e as pessoas nem param para olhar, né, é a Mona Lisa que é a obra incrível, né, esse marco da Renascença. Enfim, vamos pensar nessa ideia aí de como a arte foi virando essa coisa mágica, né, digamos assim, mas também vamos pensar em como ela foi se desenvolvendo de outra forma. E aí fica, né, essa ideia que eu acabei de falar, quando você divide, especializa e isola, você se afasta de uma visão complexa de mundo e corta a lógica da compreensão, né, que é o que, né, quando a gente traz essa ideia de artista gênio, acontece. E aí, ao mesmo tempo que a gente está tendo, ali no século XVIII, XIX, XX, essa arte cada vez mais especializada e limpa e fechada e etc., a gente tem os artistas que estão trabalhando com, enfim, com outras questões, né, assim como, por exemplo, o Duchamp, ou como o pessoal das novas correntes do modernismo e tudo. Existe, né, logicamente, os museus da época também, os salões que trabalham, né, que reconhecem a arte modernista como arte, né, alguns tipos de arte, outros não, mas enfim, e a gente tem os artistas que estão trabalhando com outras questões, né, ali depois das correntes modernistas, e indo até o meio do século ali, o pessoal está trabalhando com outras questões. Esses artistas, eles precisaram já que eles não conseguiam se inserir tanto assim no circuito de arte, né, o espaço ainda não era muito claro de como eles poderiam integrar esse circuito, eles contaram com a ajuda de alguns grandes colecionadores, né, normalmente eram amigos deles, e essas grandes coleções particulares foram virando o que a gente conhece hoje como coleções de grandes museus, né, aí a gente tem como exemplo a Peg e o seu tio Solomon, que, né, a coleção deles foi pro Guggenheim. A gente tem o Ernest Berg, que virou diretor do Museu da Filadélfia nos Estados Unidos, e boa parte da coleção dele foi para isso também. Ele vivia comprando, ele era amigo do Duchamp também, e vivia comprando e divulgando artistas que eram contemporâneos dele. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Assis Chateaubriand, né, com a coleção pro MASP. E aqui no Brasil também, a gente tem a Yolanda Penteado, o Assis novamente, e o Cecília Matarazzo, que, enfim, com todo o dinheiro que eles tinham, né, pessoas que não eram vindas do mundo artístico, eles eram, enfim, de famílias de fazendeiros, de café e etc., com todo o dinheiro e influência que eles tinham, eles conseguiram organizar a Bienal de São Paulo, por exemplo, né, e aí a gente pensa que por um lado, né, existe essa ideia de arte elitizada, mas aí quando a gente pensa numa coisa como a Bienal, por exemplo, ela quer mostrar, né, obras para o público brasileiro de uma forma mais, digamos assim, acessível, né, a Bienal de São Paulo, enfim, é aberta, né, todo mundo pode ver, e o pessoal pode ter uma noção maior, né, do que está sendo produzido e etc. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram trazer na segunda Bienal de São Paulo, né, o Guernica para São Paulo, né, hoje ele não pode ser movido, né, do Museu de Madrid, mas, enfim, ele já esteve no Brasil num dado momento, porque tinham pessoas trabalhando para isso, né? Mas espera que vocês vão entender onde eu quero chegar. Junto com essas pessoas que estavam financiando as artes, a gente tinha outras pessoas que não entravam necessariamente com a parte financeira, mas que entravam com
a ideia de refletir sobre esse espaço artístico, sobre a função do artista, etc. Tem um livro fantástico sobre isso, que chama Uma Breve História da Curadoria, do Hans-Ulrich Obrist, e ele entrevista várias pessoas que ainda estavam vivas na época para entender como eles conseguiram fazer exposições de artistas que não eram conhecidos, que ninguém entendia o trabalho, que, enfim, estavam ali pensando em novas formas de arte e não eram muito compreendidos. Das pessoas que tiveram um grande papel, são vários, na verdade, mas eu quis trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, foi o René Darnoncourt, né, que ele era, na verdade, a formação dele básica era em química, mas ele era completamente apaixonado por arte, né, a gente vê que é uma pessoa completamente de fora do campo artístico, que vai investir energia para fazer exposições e curadorias, etc. Ele foi diretor do MoMA entre 49 e 67, e aí a filha dele, a Anne Darnoncourt, ela tinha formação em literatura, na verdade, e ela casava esses estudos dela de literatura com arte. Foi diretora do Museu da Filadélfia. Outro curador que foi muito importante, né, nessa época ali, dos anos 50, 60, foi o Seth Figueroa, que ele ele tinha um pensamento sobre arte. O Seth, assim, ele não teve formação artística, é super difícil encontrar informações sobre a biografia dele mais precisas, mas ele tinha um pensamento de arte que era justamente para questionar essa ideia de museu, do cubo branco, enfim, dessa arte que era mais inacessível, mais elitista e afins. Ele começa a questionar já isso há 50, 60 anos, e aí ele fala que era necessário o artista e o espaço museal pensar em como evitar estruturas e como atravessá-las, né? Transformar as suas regras que são rígidas em algo mais flexível. Porque ele dizia que isso se comunicaria com a sociedade e não o que estava sendo a forma como estava sendo exposta na época, né? O Seth, por exemplo, é uma das pessoas que traz a ideia pela primeira vez dos artistas organizarem trabalhos em cadernos, livros, né? Ele era bem apaixonado pelo mercado editorial. Então ele traz, por exemplo, essa primeira ideia do que vinha a ser mais tarde o livro de artista. Que, enfim, a exposição não precisa ser necessariamente dentro de um cubo branco, né? E aí tem nesse livro especificamente do Breve História da Curadoria, tem uma entrevista com o Walter Hopps, que também foi um curador dessa época, e ele teve um estudo na Escola Politécnica, né, a princípio, e depois ele foi para Belas Artes, e eu acho fenomenal a ideia do Hopps, porque, assim, ele questionava também o mercado de arte, e aí ele estava se perguntando na época por que exatamente só o que era aceito nos salões poderia ser exposto, né? E como é que ele conseguiria driblar isso? E aí ele propõe uma exposição que chama 36 Horas, que ele chama todo mundo que quiser expor para vir para essa exposição. Vem, galera, tipo, pode expor aí quem conseguir, quem puder, e etc. E ele começa a pensar em como trazer o público para essas exposições de arte contemporânea, porque, pelo relato dele, era algo que, assim, não tinha, de fato, um suporte do governo na época, assim. Depois isso muda, ele até diz que ele acha estranho quando, de repente, os grandes museus começam a expor pessoas contemporâneas, que ele estava tentando ali expor e não conseguia, mas, enfim, ele diz que, visto que o governo não está apoiando tanto, assim, e outras pessoas que poderiam estar apoiando não estão, a sociedade não entende direito o que esses artistas estão fazendo, né? O pessoal não entende essas artes que vêm depois do modernismo, ou até algumas artes ali do final do modernismo, né? E aí ele tenta atrair esse público de várias formas, assim. Ele vai fazer pagar anúncio no jornal, ele vai fazer anúncio na rádio, falando que vai ter uma abertura de exposição. Ele vai abrir vernissage colocando banda de rock para tocar, para ver se ele consegue atrair gente, para ver se ele consegue criar essa conexão com as pessoas que a arte estava aparentemente perdendo, né? O Hopps, ele estava ali naquela luta de não querer que a arte fosse algo que comunicasse só com os artistas, né, ou só com o meio acadêmico, ou só com esse meio elitista, né? Então ele está ali tentando abrir esse espaço. Só para mostrar para vocês como foi importante do início do século XX até o meio do século, ter pessoas de outras áreas, né, ter pessoas que não eram necessariamente artistas, ali na frente de batalha, digamos assim, né, tentando trazer essa abertura da sociedade, tentando trazer essa abertura de diálogo com o público e com outras pessoas. E aí a gente tem, além
dos mecenas, né, e dos curadores, a gente vai ter os espaços expositivos, né, que viram espaços de experimentação, e aqui eles começam a ter mais suporte, assim, do governo, né. A gente tem, em 1959, na Suécia, o Moderna Museet, que foi inaugurado enfim, né, que foi uma proposta do Pontus Hultén, e aí ele era um cara que estudava tudo, assim, né, ele tinha interesse por literatura, por química, por, enfim, física e etc, e o pessoal começou a chamar isso de, hoje, né, começaram a chamar isso que ele fazia de curadoria no campo expandido, digamos assim. Tem outros curadores que retomam isso depois, né, o Obrist, de quem eu mencionei o livro ali atrás, que vai falar que faz esse livro A Breve História da Curadoria, né, entrevistar essas pessoas para compilar o que aconteceu na curadoria do século XX, ele se define como um curador at large, né, tipo uma pessoa que se interessa por tudo que ele puder comunicar, pesquisar e tentar trazer para o campo das artes para criar um diálogo, ele tenta trazer. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, esse livro do Obrist é fenomenal, recomendo a vocês, mas se vocês forem de outras áreas também, não quiserem ler sobre a história da curadoria em si, ele tem uma coleção de livros chamada Entrevistas, e ele tem zilha entrevistas com várias pessoas que vocês puderem imaginar de tudo que é área de conhecimento, assim, é músico, químico, físico, engenheiro, tem realmente entrevistas fenomenais, assim, lindíssimas. Uma das duas entrevistas que me marcaram muito foi a do Boltanski, né, que é um artista de arte contemporânea, e do Ilya Prigogine, que é um químico, né, eles têm uma visão completamente transdisciplinar, né, aberta sobre o mundo. Recomendo super dar uma olhada nessa coleção. Mas voltando, a gente tem o Pontus Hultén, que tem essa ideia de curadoria no campo expandido, trabalhando ali no Moderna Museet, e aí depois que o Moderna Museet fecha, ele começa a trabalhar no Kulturhuset, enfim, vemos aí, né, o Pontus Hultén, e aí ele é convidado para virar o diretor do Georges Pompidou, que é um grande museu um grande centro, né, de arte contemporânea que é inaugurado em Paris. E aí o Pontus Hultén, ele, né, vira o diretor do Pompidou, e o Pompidou, ele tem uma proposta que é justamente de pensar desse espaço expositivo como um grande espaço de diálogo, né, ele não vai ser um museu que é só museu, né, de expor obras de arte, a pessoa chega lá, entra num lugar sagrado e vai embora, enfim. O Pompidou, ele tem uma ideia... Perdão. O Pompidou, ele tem uma ideia de trabalhar também, deixar disponível bibliografia sobre arte, né, então ele tem uma livraria / biblioteca interna. O Pompidou, ele tem também, tinha esses espaços para as pessoas que estavam começando a fazer outros tipos de arte, por exemplo, performance, né, ele apoiou muito isso, e o Pompidou estava tentando também trazer diálogos da sociedade contemporânea com as exposições. Por exemplo, uma das primeiras exposições do mundo a utilizar tecnologia de fone de ouvido, com um aparelhinho para sair escutando coisas na exposição, foi proposta pelo Pompidou, chama Os Imaginários, eu acho que era isso o nome, não me recordo, posso confirmar para vocês depois, e aí era justamente uma exposição baseada num texto filosófico, e as pessoas colocavam um fone de ouvido e elas iam se locomovendo pelo espaço expositivo, ouvindo esses textos e, enfim, sentindo ali a relação com a arte, né? Com o espaço, enfim, as obras que estavam no local. E no Brasil a gente tem o MAN Rio de Janeiro, né, enfim, um dos exemplos de que também foi um desses espaços abertos de experimentação e tudo. Esse aqui é o Pompidou, para quem nunca viu, ele é esquisito assim mesmo, né? Assim, os novos museus também, eles têm essa questão da arquitetura ser muito forte, né? A arquitetura ser necessária para ser pensada também, né, em como essas obras seriam expostas e tudo, né, a gente tem o Pompidou, tem o Guggenheim Bilbao também, né, que é essa coisa muito louca, assim, que o pessoal deixou, convidaram arquitetos, né, que eram contemporâneos, justamente para conseguir desenvolver um projeto que dialogasse com as obras que estavam sendo expostas, né, que fosse uma coisa que a arte conseguisse realmente criar essa conversa. E aí, a exposição
ela muda um pouco de patamar, né? Como diz o L. During, que é um filósofo da arte, né, francês, ele diz que a exposição da arte, a partir de agora, né, ali dos anos 60, 70, ela traz uma clareza a uma outra questão, inseparável dos modos da apresentação das ideias, a da coexistência de ideias no mundo cultural, que é também um espaço refletido, um espaço onde experimentamos novas trajetórias do pensamento. Ele continua essa fala, né, durante uma conferência que ele dá na Universidade de Paris, se não me engano, Sorbonne 4, e aí ele diz que esse espaço expositivo passa a ser realmente um lugar onde a pessoa vai para se questionar, né, onde o público, enfim, ele passa por experiências diferentes, né, passa por processos imersivos, ele passa por vários estilos de arte que não são apenas a arte de você ver um quadro pendurado na parede, né? Você vai ver agora no espaço expositivo performance, você vai ver instalações, você vai ver coisas que realmente abrem, né, a ideia da arte para outros vários campos, né? E aí o L. Druin, ele traz essa ideia, né, de que é um espaço de coexistência de ideias. E aí, como já acabei de introduzir, né, a gente começa a ter novas práticas, né, da arte. Queria trazer só alguns exemplos aqui para vocês de quem estava fazendo o quê, mas uma pessoa um artista que eu amo, que estava ali trabalhando, né, nessa época, nos anos 50 para 70, foi o Gustav Metzger, né, ele morreu recentemente, e o Gustav Metzger, ele tinha uma pesquisa muito forte em química física, ele se interessava realmente, assim, por processos químicos, né, e também tinha um viés político também bem enraizado, assim, nas obras dele. Para vocês terem ideia, o Metzger estava pesquisando junto com o pessoal ali da Universidade de Cambridge, nos anos 60, como os cristais líquidos funcionam e como é que eles vão se alterar, como a gente induz eles de forma diferente. Ele tem várias obras que utilizam cristal líquido, e ele estava trabalhando ali diretamente com cientistas para conseguir entender como isso funciona, para conseguir desenvolver novas propriedades para o trabalho dele, né? E ele também tem essa pesquisa em química mesmo, porque ele desenvolve uma linha de arte que chama a arte autodestrutiva, que era, pelo viés político, ela era uma crítica ao que estava acontecendo no mundo, né? Enfim, a crítica às guerras que a gente tinha acabado de passar, uma crítica a essa sociedade que acha ok a destruição, e aí ele faz obras de arte, e que, por um outro lado, estava ficando cada vez mais, o capitalismo vem, né, cada vez mais se enraizando, e as obras vão ficando cada vez mais caras, os artistas cada vez mais no lugar de gênios. Perdão. E aí o Metzger, ele traz essas obras de arte autodestrutiva justamente para questionar tudo isso que a gente está fazendo, né? As obras dele, enfim, elas derretem, né, durante o processo expositivo. E aí ele tem esses três campos muito fortes, né, no trabalho dele. A gente tem outros artistas trazendo um diálogo com filosofias orientais, né, como o Yves Klein, por exemplo, ou com o John Cage, que começa a pesquisar, que era músico, né, é músico, não tenho certeza se o John Cage ainda está vivo, mas o John Cage, ele começa a trabalhar sobre a ideia começa a pesquisar a ideia do silêncio, né, ele tem uma influência das filosofias orientais, e aí ele começa a estudar isso, e aí ele é uma das primeiras pessoas a testar a câmara anecoica, né, da Universidade de Cambridge também, que é um lugar onde tem um silêncio absoluto, e isso molda completamente a obra dele, né, ele conseguia entrar num lugar que é um silêncio total, e aí ele entra lá, e aí ele começa a ouvir um som esquisitíssimo, que depois ele descobre que é o som do próprio organismo dele funcionando, e ele fica incomodado com isso, né, com descobrir que o nosso organismo emite um som quando você elimina todos os outros sons possíveis. Ele escreve vários textos sobre isso, foi uma experiência realmente que mudou a vida dele, a forma dele de se relacionar com a obra de arte, e é realmente muito interessante, assim, a gente vê, né, esses artistas tentando se aventurar em outros experimentos. Agora eles têm um suporte, né, eles recebem um suporte tanto enfim, de mecenas, como eu tinha falado, como de espaços positivos que permitem isso, e eles realmente se aventuram, e eles começam
migrar, né, a transitar entre esses campos, né, de ciências, de outras áreas, filosofia, etc., para dentro da arte, né, até ali o início do século, né, do século XX, a gente não tinha isso, assim, né, dessa forma tão clara, né, a gente estava utilizando não sei, a química para fazer tinta, na verdade, para quadro, né, a gente estava utilizando o estudo em madeira para ver como melhorava processos escultóricos e afins, né, e aí quando a gente chega ali do meio do século para cá, a gente conversa com outras disciplinas para experimentar o máximo possível, para trazer questões das outras disciplinas para a arte e vice-versa. Não sei se dá para entender mais ou menos aí como é que funciona, mas qualquer coisa vocês deixem aí as dúvidas que a gente conversa assim no final. Enfim, vão acontecendo várias coisas, né, vão acontecendo a gente vai conhecendo novas formas de arte, né, as instalações vão aparecendo, os happenings vão aparecendo, as performances, né, tudo, né, desde que a gente fala de Duchamp, a gente fala que, como o Arthur Danto trouxe, né, o Duchamp, a partir dele, né, tudo pode ser utilizado para ser arte, né, porque a arte em si não está no objeto artístico, né, ela está no que ela pode causar no público, ela está no que ela pode trazer como questionamento, e aí porque é uma das razões porque o Duchamp é considerado uma das pessoas que foi meio que o pai, né, da arte conceitual, porque justamente essa ideia, né, como é que a arte pode suscitar coisas, né, ele traz isso lá no início do século, e isso vai sendo abordado novamente, né, ali no meio do século. E aí a gente tem esses, né, utilizar sair do meramente estético e utilizar outras formas de materiais, outras questões que a gente pode trazer para a arte, outras maneiras de como expressar arte, a gente vai trazendo tudo isso para o espaço positivo, e aí a gente tem, por exemplo, a performance e a body art, né, a gente tem o corpo do artista também sendo um suporte para a arte, né, a gente tem uma arte que começa realmente a ser extremamente política, né, nessa época, que pensa em várias questões das relações humanas, a relação do homem com o inconsciente, a relação da arte, da vida, ela vai abordando tudo, né, tipo, a arte vai realmente apagando todas as fronteiras ali entre as disciplinas e vai, né, se metendo aí, conversando e trocando e se enriquecendo, e vai, né, nessa troca, e nessa troca, e nessa troca. Esses novos interesses, eles começam a acrescentar muito, né, para a arte a partir do meio do século XX. E aí um outro movimento que a gente começa a ver acontecer na arte dessa época são a organização dos coletivos, né. Os coletivos de artistas, eles se organizam, enfim, em cada país existe uma forma diferente de se organizar por razões diferentes, né. Ou porque eles tinham interesses em comum, ou porque eles dividiam o ateliê por uma questão econômica mesmo, né, aqui na França, por exemplo, isso era muito comum nessa época, ou porque realmente eles trocavam figurinhas com outras áreas, e eles tinham esse interesse em pensar a arte para além do conceito, né, do gênio criador, para além do conceito de uma obra de arte extremamente valorizada pelo mercado de arte, ou por uma obra de arte que precisava responder a uma demanda estética, né, da galeria, enfim, do que a sociedade entendia por arte e etc. Eles vão questionando isso e vão se organizando em coletivos, né. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. O Fluxus, né, que é mega conhecido, foi citado em outros painéis aqui essa semana, que tinha John Cage, né, aquele que estava estudando ali o som no seu grupo de pesquisa, né, de artistas. Yoko Ono também estava junto no Fluxus e tudo, e eles justamente traziam essa ideia de anti-arte, né, a negação do mercado da arte, de como trazer uma arte que realmente fosse contra isso, né, que eles estavam vendo acontecer ali, nessa hipervalorização de alguns artistas, hipervalorização de algumas obras. Tem o EAT, que é o outro coletivo, do Billy Gulliver, se eu não me engano, e aí eles trabalham com essas ideias de experimentar questões da engenharia, e aí não é só da engenharia mecânica, eles trazem engenharia, enfim, de outras coisas, engenharia de som, engenharia elétrica, e para arte, né, e eles experimentam isso no espaço expositivo. E no Brasil a gente tem o Grupo Rex, que também é um outro coletivo de artistas, enfim, tem vários outros coletivos, eu estou trazendo
só esse recorte para vocês, para mostrar como é que funcionava, para quem não conhece, logicamente. Mas o Grupo Rex é um dos meus preferidos, porque eles duraram muito pouco tempo, né, foi só um ano, e eles tinham muitas ideias, assim, sobre a arte mesmo, sobre o mercado da arte. E aí eles, né, nasceram numa espécie de happening, e eles terminam também numa espécie de happening. Quando o Rex decide que não vai mais funcionar, eles resolvem fazer uma exposição com todos os quadros disponíveis na galeria, e aí eles colocam um anúncio, se não me engano foi um anúncio no jornal, dizendo que as obras estariam disponíveis para quem quisesse pegar as obras. E aí a gente tem a fala do Klee, que era um dos componentes do Rex, a respeito disso. Ele diz que, enfim, a exposição, lembrando, ela durou 8 minutos, né? Enfim, as pessoas levaram absolutamente tudo que tinha na galeria. A ideia dele de que, né, enfim, questionar essa ideia do mercado funcionou, né, muito bem. E aí ele disse que foi um dos happenings mais perfeitos que eles fizeram. A exposição durou exatamente 8 minutos e a galeria foi totalmente depredada e os quadros arrancados brutalmente e vendidos na porta pelas pessoas que os tiraram de lá. Se, enfim, existiam artistas que não estavam conseguindo dialogar com a sociedade e com o público nessa época, eu acho que o Rex estava conseguindo fazer muito bem, né, para o ponto das pessoas roubarem quadro e vender na frente da galeria. Eu acho isso muito fenomenal. Inclusive não tem fotos, né, desse happening, porque a imprensa chegou depois e já tinham roubado tudo, já tinham vendido tudo quando o pessoal chegou, então a gente só tem esse registro pelo que se sabe, né, que aconteceu. Enfim, só para mostrar para vocês que essa arte começa a ser pensada de uma forma coletiva, de uma forma dividida, de uma forma que questiona, né, o que a gente ia vendo que foi construído nessa história da arte, né, de gênio criador, de obra mágica, né, com essa aura de um mercado de extrema valorização de obras, e os artistas, né, vão se organizando, vão repensando tudo isso. E aí fica uma questão, né, que e agora, né, quando você faz obras de arte, assim, em coletivos, e quando você faz uma obra de arte que o conceito é compartilhado, de quem é a criação, né? É um problema para a arte contemporânea isso? Porque, né, se você estava falando de um gênio criador até pouco tempo atrás, o que faz, né? E a Diana Domingues, que é uma professora, se não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu acho que ela foi professora da UNB também, tem uma pesquisa maravilhosa em arte e tecnologia. Ela diz que, ela lembra a gente, na verdade, que não é uma questão, né, se o conceito é compartilhado ou não. Para que precisa desse gênio criador, né? A arte não nasceu com essa questão de autoria. Quem criou isso foi o alemão Dürer, como a gente viu ontem. Lembra da loginho ali do Dürer, a assinatura dele no quadro? O Dürer criou isso na Renascença. Até então os artistas nem assinavam os trabalhos, né? Uma obra numa catedral não tinha uma autoria, e o que ocorre agora é uma volta às origens, justamente disso, de não ter mais essa ideia de um conceito de um artista só, de um gênio criador, né? Isso é muito importante, porque a arte abraça, assim, a sua essência. O que acontece, né, apresentando toda essa ideia de como as coisas foram acontecendo no século XX, a gente vê que a arte realmente dialoga com outras áreas, a arte precisa de pessoas que são externas a ela para conseguir se manter, né, na arte, e aí a gente consegue ver também que o conceito, né, ela vai se organizando como, ele vai se reorganizando, né, de outra forma, e a gente vai vendo isso de uma arte coletiva, de uma arte pensada em conjunto, de uma arte que vai, né, enfim, que não se limita ali, né, num só conceito, num só artista, numa só coisa, né. Eu amo isso, na verdade, porque a minha pesquisa é em arte e tecnologia, e trabalhando, né, com artistas de arte e tecnologia, a gente vê que isso é muito presente, essa ideia de conceito, né, ser algo compartilhado. E aí eu queria trazer para vocês alguns pontos que são muito fortes, né, nessa questão de arte e tecnologia. Para quem não é familiarizado com a ideia, em arte e tecnologia as pessoas trabalham muito, com uma frequência, assim, realmente muito alta, com times multidisciplinares, né? Isso não só de tecnologia, que eu digo, enfim, eletrônica, de utilizar computadores ou coisas do gênero. O pessoal que trabalha com arte em ciência em geral, né? Eles trabalham com times multidisciplinares. São pessoas que estão ali trabalhando com engenheiros, físicos, com outros artistas que estão ali trocando figurinha para conseguir entender o próprio trabalho, e que são várias pessoas pensando
para conseguir fazer uma obra de arte acontecer. Lembra do que eu falei ali no início? Bora pensar na arte na história da arte e na arte como um sistema complexo. A gente consegue entender que tudo que passa da história da arte até o momento, ela é necessária para o que acontece aqui hoje, se a gente olha por esse lado, dá para entender? E aí a gente, quando vê a arte, as possibilidades da arte hoje em dia, logicamente tem artista que continua trabalhando sozinho, logicamente tem artista que, a gente conhece muitos artistas que estão no patamar ainda do gênio criador, mas a gente tem também esse outro lado da arte, né, esse lado da arte que é vista como algo coletivo, que tenta dialogar de outra forma, né, no processo criativo e com a sociedade. E aí, quando a gente fala disso em arte e tecnologia, a obra, ela parece um sistema complexo em si, né, porque a gente precisa de todo mundo trabalhando junto para fazer funcionar. Amanhã eu vou trazer para vocês alguns exemplos de artistas que eu utilizei na minha pesquisa de dissertação. Inclusive, eu fiz entrevistas com eles justamente para entender como é que funciona a arte hoje em dia, do ponto de vista do criador mesmo. E aí, tem uma fala, por exemplo, do Robert Henke. Robert Henke foi o cara que inventou o Ableton, o software para DJ. Então, ele inventou o Ableton e ele inventou também aquelas instalações de laser que a gente vê em galeria, por exemplo, o show esqueci o nome do cara do Pink Floyd, que, enfim, teve muitos problemas esse ano aqui no Brasil. Enfim, vocês lembram de quem eu estou falando, né? Desculpa, esqueci o nome. No show dele tem uma pirâmide de luz de laser, né? Ali no palco. Não sei se vocês lembram. O Robert Henke trabalha com esse tipo de instalação. Ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse tipo de instalação de pirâmide de laser, de projeção de laser, a partir de um código, né? Enfim, de como ele trabalha com isso na arte computacional. E ele também fez o Ableton, né? Em música. Ele também é DJ e ele trabalha nas obras dele, ele trabalha com equipes multidisciplinares. E aí, só para contextualizar, né, quem é, ele diz que ele acha muito rico trabalhar com essas equipes, porque, primeiramente, ele aprende muito com essas pessoas, né, ele tem, por exemplo, uma obra em parceria com um maestro, enfim, ele faz uma obra cinética que responde a uma sinfonia. E aí ele disse que ele aprendeu muito de música, ele já sendo músico, já sendo DJ, ele aprendeu muito de música trabalhando com uma pessoa de música clássica. E aí ele tem uma outra obra, por exemplo, que são vários balões de luz cinéticos, eu vou mostrar para vocês amanhã do que eu estou falando, que tem captores de som, captores de movimento do público ali embaixo, e que eles respondem ao movimento do público, e que, ao mesmo tempo, eles respondem ao movimento as ondas sonoras e tudo. É uma obra toda, enfim, cinética. Ele é engenheiro, né, na verdade, na sua base de estudo. Ele não estudou artes, ele estudou engenharia e virou artista. E ele diz que para você conseguir fazer essas obras funcionarem, você realmente precisa de 10 pessoas pensando ao mesmo tempo. E aí ele disse uma coisa muito interessante, que quando uma obra de arte e tecnologia ela trava, você precisa colocar todo mundo para pensar. Não tem como uma pessoa sozinha conseguir descobrir onde é que está o erro. Pode ser que um erro no código esteja travando ali como está funcionando a luz, ou pode ser que um erro, enfim, de como você programar a música esteja dando algum problema ali na captação de movimento, né, do público. E aí ele diz que realmente a única forma de você conseguir encontrar isso é entender que todas as partes fazem parte de um todo, né, pensamento transdisciplinar, basicamente, né. E aí, a partir disso, você tenta, né, enfim, você previu que você ia fazer algo, e aí, a partir desse erro, você tenta acertar, na verdade, mas não necessariamente você vai conseguir ter o resultado que você estava esperando. Pode ser que, graças a esse erro, você descubra uma nova coisa, né, e aí entra uma fala de um outro artista que eu entrevistei, o Peter William Holden, que com uma certa frequência, quando você estuda tecnologia, você está pesquisando uma coisa e você descobre uma outra coisa que você não tem a menor ideia para que serve, e aí, anos mais tarde, você vai pensar em como utilizar isso, né. O Peter William Holden, ele é engenheiro químico e ele trabalha com instalações também de arte cinética. E aí ele fala que ele está sempre pesquisando coisas, sempre trocando ideia com o pessoal. Ele tem uma forma de trabalhar um pouco mais isolada, mas tentando, assim, como criador, mas ele está sempre tentando se comunicar com várias áreas e tudo. E aí isso também é uma questão, né, de que entra
na arte e tecnologia. E aí, isso me faz pensar também numa das falas do Obrich, né, aquele curador que eu mencionei para vocês em alguns momentos aqui hoje, que um grande desafio da arte contemporânea é justamente de encontrar um equilíbrio entre o que a arte está tentando mostrar para a sociedade, o que a arte é, e tentar encontrar essa sinergia, né? Ele diz que a arte perde muito quando ela se isola nela mesma, a arte perde muito quando ela vai tentar se especializar muito e aí ela não consegue mais dialogar com o público, a arte perde muito quando ela não leva o público em consideração, né? Quando ela não leva outras disciplinas em consideração, quando ela está tentando dialogar só com o artista, né? O Obrich fala bastante disso, ele ainda é o curador esqueci o nome da Galeria de Londres. Bom, enfim, ele ainda faz exposições frequentes, né, e ele sempre tenta trazer artistas que tenham esse diálogo com outras áreas e que façam a gente entrar no espaço expositivo e que a gente seja um elemento dessa exposição, um elemento dessa obra e que a gente seja mudado pela obra e que a obra seja também mudada pela gente, né, de alguma forma, enfim, ou porque o artista vai ver a interação do público e aí ele vai alterar isso, ou porque a obra de fato é cinética e ela vai ser alterada e ela só vai existir quando o público interagir, mas enfim, é uma ideia de como ver de fato a arte contemporânea como essa rede, né, que se conecta, que os elementos os elementos individuais, eles fazem parte do todo, e o todo precisa de tudo isso em equilíbrio para conseguir existir. Falei bastante coisa hoje, né, falei bastante de como as coisas foram mudando no decorrer do tempo, não sei se ficou claro, né, porque realmente é para conseguir explicar aí como é que a arte vai se dividindo e as formas de se ver, talvez tenha sido muita informação como no primeiro dia, não sei, mas o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. E amanhã eu trago um pouco mais da ideia do que o Basbaum, que é um curador brasileiro, chama, curador artista, enfim, de etc. artista, que nada mais é do que o artista transdisciplinar, né, o artista que transita em várias áreas, o artista que está ali trazendo questões para a área das ciências, que está ali trazendo questões para questionar o comportamento da sociedade, que está ali trazendo questões para realmente revolucionar esse sistema. E aí eu queria deixar, inclusive, para vocês o texto aqui do Basbaum para vocês lerem, se o Léo puder colocar aqui embaixo, e aí vocês amanhã cheguem já com esse textinho lido para a gente conseguir conversar um pouco mais, e depois eu mostrar para vocês enfim, apresentar para vocês essa ideia do Basbaum, vou apresentar também do que exatamente eu estou falando em relação aos artistas de arte e tecnologia, né, de como é que eles pensam essa nova relação com o público e tudo. Assim, e falando sobre o conceito dividido, né, uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo essa minha pesquisa, é que toda vez que eu pergunto para os artistas como é que funciona esse conceito ser dividido, para eles não é um problema mesmo, assim, eles não conseguem nem entender por que eu estou fazendo essa pergunta. E uma outra questão que a gente vê, também falando com esses artistas, como é que eles se veem sendo artistas transdisciplinares, por eles serem transdisciplinares, eles não conseguem se enxergar como transdisciplinares. É a mesma dificuldade que a gente tinha ali no primeiro dia de conseguir definir o que é inter e o que é transdisciplinar. Mas é uma coisa muito engraçada que quando a gente pergunta, mas você é transdisciplinar? E a pessoa fala, não, eu tô ali tentando fazer a comunicação de coisas, mas não é um sistema que eu criei, não é algo novo. E aí você pergunta para um outro artista que conhece a obra dele, você acha que o fulano é transdisciplinar? E a pessoa fala, é óbvio que ele é transdisciplinar. Eu não sou, mas ele é. E aí você pergunta para o fulano A sobre o fulano B, e ele aqui é transdisciplinar, ele vai falar, mas é óbvio que ele é transdisciplinar, eu não sou. O que me faz pensar numa das premissas do pensamento complexo, né, que a gente sempre tem a impressão que ele é inatingível, né, que o conhecimento completo nunca vai ser possível, e que, enfim, de fora talvez a gente consiga enxergar, mas quando a gente está imerso na pesquisa, quando a gente está imerso nessas questões todas que a arte traz, a gente talvez não consiga enxergar com clareza o que está acontecendo de fora, né. Mas é isso, gente. Vou aqui abrir para as perguntas, né, como eu sempre faço, para os diálogos, ver o que vocês têm para trazer das áreas de vocês, e vamos aí respondendo. Simbora.
Tan, taran, tan. Dantas, da Engenharia, esbarrou na aula de ontem, achou muito interessante. Seja bem-vindo, Dantas. O César não é da UNB, é do Sergipe. O César está participando das aulas aqui desde segunda-feira. Tem o pessoal do Tchá. Deixa eu ver quem mais chegou. Pessoal de tradução. Falaram que meu cabelo estava ótimo, embora estivesse bem louco. Obrigada. O texto do Benjamin subiu. Aqui como link. Paula Molinari, essas entrevistas são sensacionais. O Obrist, ele realmente é sinistro fazendo entrevista. César Menezes, obrigada, é isso mesmo. Foi o Frank Gehry ou foi o Wright? Que faz o arquiteto do Guggenheim Bilbao, né? Tem tanto Gehry como Wright, como, enfim, os grandes nomes da arquitetura contemporânea estão sempre presentes nessa interação aí da arte com a arquitetura do século XX e XXI. Metzger, alquimista do século XX, cara, eu acho, hein? Ele tinha uma pesquisa muito louca, assim. Quando você vê o que ele estava pensando ali, tentando ver com o pessoal no meio do departamento de Química e Física de Cambridge, sendo artista, você fica assim, cara, o que exatamente você está tentando com isso, né? E é isso, né? Ele foi uma das primeiras pessoas que estava ali trabalhando com cristal líquido, quando o cristal líquido começa a ser utilizado em aparelhos eletrônicos, né? A gente tem um artista ali participando diretamente com isso. Eu acho isso fenomenal, assim. Eu acho Metzger, assim, incrível como artista. Eu acho que ele realmente era muito poderoso, assim, e a pesquisa dele era muito forte, assim. John Cage, Paola, faleceu em 92, eu não me recordava mais. Deus o tenha, porque também é outra pessoa fenomenal, assim. A pesquisa dele sobre silêncio é lindíssima. Lucas Gabriel, esses artistas que usam bastante experimentação são quase como inventores. É difícil delimitar quem é o cientista e quem é o artista, talvez um esteja inserido no outro. Concordo plenamente, Gabriel. Numa das minhas entrevistas justamente com Peter William Holden, ele traz exatamente essa fala. Ele fala que os artistas, a gente não vê mais o limite exatamente do que é arte, do que é invenção, onde é que esses artistas, em que campo que ele está se colocando, né? E ele também fala da arte como um grande questionamento filosófico. Nessa entrevista, especificamente, ele traz exemplos de quando a arte trabalha com a... Bom, vou dar spoiler de amanhã, mas vamos lá, né? Quando a arte trabalha ultrapassa campos da medicina ou da biologia, e a gente tem alguns artistas que, por exemplo, como o Eduardo Kac, por exemplo, que utiliza uma proteína para mudar um DNA de um coelho, e aí o coelho brilha no escuro, e ele é super, né, causa um escândalo em relação a isso. O Peter William Holden, que justamente é um cientista, ele fala, não é que ele tenha inventado isso, esse tipo de pesquisa já existe cientificamente. A arte, na verdade, ela traz para o campo social, ela traz essa discussão para a sociedade sobre coisas que já estão acontecendo. Será que ele deveria ser criticado por isso? Será que o pessoal que trabalha com outros tipos, que trabalha justamente com arte de nanociência, arte tecnologia e outras coisas que a gente, a princípio, recebe e acha super esquisito, será que realmente eles deveriam não responder por isso? A arte está aí para trazer justamente, né, trazer para a opinião pública, trazer para o debate público o que está sendo pesquisado, o que está sendo debatido ali nos bastidores, né, então é super válido, né, pensar no artista como inventor, no artista como cientista, no artista como filósofo. Roger Waters, obrigada, Roger Waters, ele mesmo. Eu estava falando da pirâmide de luz do Roger Waters, quando eu estava falando ali do laser, né, sendo utilizado. César Menezes, o escritório do arquiteto Guto Requena aqui no Brasil trabalha muito com tecnologia vinculada à corporalidade, emoções e meio ambiente, é bem interessante. Vou anotar, porque eu não conheço o trabalho. A Adriana Zambuja também deu spoiler ali. Ah, pulou tudo, gente, peraí. A Adriana Zambuja também fala do Roger Waters. O Léo colocou aqui a tarefinha para vocês lerem um texto de amanhã, que chama Eu Adoro, etc. Artista, né, do Basbaum. Serpentine Gallery, isso, exatamente. O Obrist trabalha lá ainda. É uma galeria que tem em Londres, que é lindíssima.
enfim, eles trabalham com exposições fenomenais, eles trabalham ainda lançando novos artistas em quem eles acreditam, e eu acho isso, assim, incrível, né, tipo, o Obrist tem uma pesquisa muito forte, né, para tentar descobrir artistas que ele pode lançar, que ele pode trazer enfim, para esse mercado da arte, né, e que ainda não são conhecidos. Ele, desde que ele é moleque, cara, assim, falando moleque porque ele começou a trabalhar muito novo, com curadoria, né, mas desde que ele era muito jovem, ele tem uma visão muito apurada, assim, do que está acontecendo no mundo. Ele começa a fazer a série de entrevistas dele, super jovem, assim, conseguindo conversar de, assim, mesmo nível com cientistas, sabe, com pessoas com pós-doc, ele estava ali terminando a faculdade. Sério, os textos dele são maravilhosos, as entrevistas são incríveis, e é uma forma da gente entender mesmo o que estava acontecendo no século XX para chegar aqui no século XXI, de muita coisa, não só de arte, de realmente ciência, assim. O trabalho dele é fenomenal. E só uma anedota aqui, a primeira exposição que ele fez na vida foi na cozinha da casa dele, né, porque ele não tinha espaço positivo. Quem precisa de cubo branco, não é mesmo? Vamos fazer na cozinha de casa. Funcionou, tá aí um dos curadores mais respeitados hoje. Gente das visuais estava aqui, continuando. Célia, não, é da UNB, curtiu o conteúdo. Que bom, Célia, seja muito bem-vinda, bem-vinda. Galera das visuais, vai ter acesso aos slides. Vai sim, Célia. Eu não lembrei de colocar meu e-mail aqui, mas é Suzana, como você está vendo aqui escrito, suzana@meridianos.cc, sabe ser. Pode me mandar um e-mail, ou pode me pedir por inbox no Instagram, _ Suzana, também com o Zezé aqui, que eu te mando os slides. Eu vou mandar para todo mundo ou sexta-feira agora, ou no início da semana que vem. Valentina, é muito interessante tudo isso. A transplanaridade está muito presente na área da tradução. Por exemplo, é preciso estudar diferentes áreas para poder traduzir e estar aberto ao outro e à alteridade. Olha que interessante o ponto de vista da tradução. Que bacana isso. E faz sentido, né? Que é justamente a ideia do Mohan, da gente conseguir se abrir para a lógica da compreensão, né? Porque acredito eu justamente que, enfim, falando aqui do meu ponto de vista também das artes, né, de uma pessoa que estudou mais filosofia e artes, a gente vê que justamente em muitos textos filosóficos a comunicação é cortada por faltar uma compreensão ali do que, não sei, porque a pessoa não era filósofa, porque a pessoa não é das artes, e aí ela tá ali né, enfim, tá traduzindo uma coisa que ela não consegue traduzir absolutamente tudo, né? A gente vê isso muito na filosofia alemã, por exemplo. Tem várias palavras que a gente trava e não consegue entender qual o significado. Então, sim, faz muito sentido o que você está trazendo, Valentina. Realmente, a transdisciplinaridade precisa ser, né, um pensamento de várias áreas. Theo, melhor show ever. Você está falando da aula, Theo? Obrigada. César, veja mesmo o trabalho do Guto. Vou olhar, não se preocupe, eu vou ver hoje à noite. Lucas Gabriel, qual é o meu Instagram mesmo? O pessoal da Semana do NB colocou. Suzana, _ com ZZ. É isso, pode pedir os conteúdos por lá, que estamos aí. Vou dar mais um minutinho aqui para ver se tem mais alguma pergunta ou mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Vocês conseguiram entender direitinho aí, gente, a linha, né, do tempo, as conexões e como é que essa ideia de pensamento complexo, ela pode aparecer ainda na arte contemporânea? Como é que, mesmo que a gente esteja numa sociedade completamente fragmentada, numa sociedade que vai isolando cada vez mais os indivíduos, como é que isso pode aparecer realmente, assim, a partir do exercício do artista? Deu para ficar claro ou não? Pode falar aí, gente, que aí a gente, né, ou debate hoje, ou traz para amanhã mais exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor isso. Em todo caso, né, fico aí disponível, como sempre, para vocês. Tiver pergunta, angústias, qualquer coisa daqui para amanhã, fiquem à vontade. Quem chegou hoje na aula, eu estou falando sobre arte, pensamento complexo e transdisciplinaridade desde segunda-feira, então vocês podem olhar ver as outras aulas, né, que a gente estava debatendo isso, está tudo disponível aqui no canal do IDA, e eu acho que elas vão poder ajudar vocês a entender justamente como a gente chegou aqui, né, porque foi ali tentando construir aí o que é a ideia de transdisciplinaridade e tudo no decorrer do tempo para chegar na aula de hoje. Então, recomendo, se vocês não conseguiram assistir antes, pode ajudar bastante.
Dina, ok, gente, que bom que vocês acharam que ficou mais claro, que ficou, que consegui explicar de forma mais lúcida. Não sei se falei rápido demais também, qualquer coisa amanhã a gente desacelera. Mas então é isso. Leia um textinho, por gentileza, a próxima documenta deveria ser curada por um artista. Enfim, aliás, o texto não é esse, ele está dentro desse texto, na verdade, né? Que é o Eu Amo os Etc. Artistas. E é isso, leiam até amanhã, a gente debate ele amanhã e a gente fala mais um pouco de arte e tecnologia, ok? Obrigada, gente, boa noite para todo mundo e qualquer coisa deixa os comentários aqui no vídeo que amanhã a gente responde, ok? Tchau, gente, boa noite.